tinha tudo para não dar certo. Feio, pobre, pequenininho. Tinha tudo para não dar certo. E Deus me levantou, tirou do pó, né? Literalmente, do pó da cocaína e do pó do chão. Eu sou um milagre. Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com o jornalista, escritor e crítico musical André Barcinski. Valeu, André! Pô, eu que agradeço o interesse aí pelo trabalho, muito legal estar aqui. André Barcinski tem passagem aí por diversos veículos da grande imprensa, dirigiu documentários, programas de televisão e tem 8 livros publicados, incluindo biografias, como a de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, com o livro Barulho, uma viagem pelo underground do rock americano, ganhou o prêmio Jabuti. Essa obra, inclusive, foi reeditada, né, Barcinski, ano passado, Sim. Comemorando aí os 30 anos de lançamento desse livro que eu li há 30 anos, aliás. No final do ano passado, André Barcinski lançou Tudo Passará, a vida de Nelson Ned, o pequeno gigante da canção, pela Companhia das Letras. Esse livro já foi resenhado aqui pela Carta Capital e é muito revelador. André Barcinski, quem foi Nelson Ned na música? Como resumiria assim, o cantor, né, e compositor? Olha, o Nelson Ned foi um cantor-compositor brasileiro que nasceu nos anos 40, 1947, em Ubá, Minas Gerais, né? E ele teve uma carreira, eu diria até breve, né? Porque o Nelson se profissionaliza mesmo ali no final dos anos 60, e o auge da carreira dele eu diria que vai até os anos 90, quando ele começa a sofrer muitos problemas de saúde. Então, ele teve uma carreira relativamente curta, sabe? Eu diria que, assim, 20 e poucos anos, 25 anos. Mas ele é até hoje um dos 10 maiores vendedores de disco da história da música brasileira. Ele é certamente um dos 2, junto com Roberto Carlos, talvez, maior vendedor de discos do Brasil no exterior, quer dizer, o brasileiro que mais vendeu discos fora. E ele foi durante, eu diria, um período aí de uns 12 anos, mais ou menos de 74, 73 até 80 e poucos, ele foi, sem dúvida nenhuma, o artista brasileiro mais famoso no mundo. Tocava na Colômbia para 80 mil pessoas, que era recebido na África, em Luanda, por 3 mil pessoas no aeroporto, né, que fazia 2 shows no mesmo dia no Carnegie Hall, em Nova York, que lotou Madison Square Garden. Inclusive, os próprios brasileiros não têm a dimensão exata da grandiosidade do Nelson Ned no exterior, né? O Nelson tinha uma particularidade física, que ele sofria de nanismo, né? Ele tinha nanismo, e isso marcou muito a vida dele, não só a vida como a carreira dele, porque muitas músicas que ele compôs eram sobre a condição dele de ser uma pessoa com nanismo, né? Então ele fez muitas letras que, quando cantadas por outras pessoas, outros intérpretes, elas parecem letras de amores proibidos, de rejeições, mas quando você conhece a vida do Nelson e você lê as letras que ele fez, você percebe como elas são autobiográficas, né? Como cada uma fala sobre um período da vida dele, e essa tristeza profunda que sempre marcou a vida dele pelo fato dele se sentir rejeitado, dele se sentir humilhado, né? A gente tem que lembrar que ele nasceu em 1947 em Ubá, e ele foi uma criança durante os anos 50 com nanismo, numa época em que no Brasil, e isso não sou eu que digo, todo mundo que estuda a questão do nanismo no Brasil diz, né? Era uma época em que os pais escondiam crianças com nanismo, né? Se você tinha um filho com nanismo, ele era trancado em casa para os vizinhos não verem, né? Era uma coisa assim, quase uma vergonha ter um filho com nanismo, né? E o Nelson se projetou internacionalmente, fez dezenas de turnês, cantou no mundo inteiro, em televisões e tal, com essa condição. Eu acho a história dele belíssima. Qual foi a virtude do Nelson nesse sucesso da carreira? O que ele tinha de diferente em relação aos outros artistas que ele conseguiu alçar, né, até ir para o exterior com muita frequência, algo que não era comum na época dele, principalmente. Eu queria que você falasse sobre isso. Olha, o Nelson, ele tem uma carreira curiosa, assim. Ele lança o primeiro disco, o primeiro LP dele em 64, ele tinha 17 anos. Na verdade, não foi nem ele que lançou, ele foi contratado pela Philips para fazer um disco,
E é um disco até meio humilhante hoje, né, Augusto? Porque o título do disco remete diretamente à altura do Nelson, né? O disco chama Um Show de 90 centímetros. E ele nem tinha 90 centímetros, ele já tinha passado de 1 metro, ele reclamou com o Ismael Corrêa da gravadora e o cara falou, olha, se eu falar que você tem menos de 1 metro, a gente vai vender mais disco, então fica quieto aí. Quer dizer, e era um disco de intérprete, né? Era ele cantando canções de outros intérpretes e tal. Quando ele muda para São Paulo, em 66, já com 19 anos, ele começa a se apresentar na Boca do Luxo, chamada em São Paulo, né, naquela região ali do centro de São Paulo, naquelas boates. Ele percebe que o repertório romântico de boleros agrada muito as pessoas. Então ele começa a cantar boleros, Lúcio Gatica, Trio Los Panchos, boleros clássicos, né, o Relógio, essas coisas. E ele percebe que ele tem uma chance de fazer sucesso no exterior quando ele vai para a Argentina no final de 67, se apresenta num programa de TV lá, e ele percebe que o mercado latino é um mercado muito grande e quase inexplorado por cantores brasileiros. Então ele faz, desde o início da carreira dele, uma opção por gravar em espanhol, que é notável para alguém com 19, 20 anos de idade, né, que ainda está começando na profissão, digamos assim, né? Então ele já em 1970, quando ele vai pela primeira vez aos Estados Unidos para se apresentar num festival, ele já grava um compacto em espanhol. E daí deslancha, cara. Ele sempre falou que músico brasileiro que quisesse fazer sucesso na América Latina tinha que gravar em espanhol. Não adianta, é uma barreira. O português é uma barreira, sim, para a América Latina, né? E o Nelson fazia questão de gravar todos os discos dele em versões em espanhol. E depois, com sucesso, ele gravou também muitos em inglês, gravou em italiano, gravou gravou em francês. E segundo a filha dele, gravou até um compacto em japonês, que eu nunca consegui achar, mas ela falou que existe. Interessante. Além da carreira musical, você destaca, né, muito no livro o envolvimento dele com drogas e prostitutas. No meio de celebridades, isso não chega a ser uma surpresa, né? Mas no caso dele, isso foi muito, me parece, no livro, né, relata isso de forma muito excessiva, né? Foi excessiva, foi vícios, né, que durou praticamente a vida inteira dele. Sim. E eu queria que você comentasse essa vida louca dele, né? Que está retratada no livro. Na verdade, torna-se um personagem também, ao mesmo tempo, fascinante, né? Total. Mesmo com essas questões, né? Total. Olha, tem duas coisas que a gente tem que lembrar sobre o Nelson. Primeira coisa, ele sofria de displasia espondiloepifisária e ele tinha problemas de coluna muito sérios, né? Eu entrevistei o ortopedista que tratou dele quase a vida dele toda, Dr. Tomazelli. O Dr. Tomazelli me contou que, assim, era até difícil descrever para alguém que nunca sentiu essa dor, que dor era essa. Que era uma dor, segundo ele, assim, de osso batendo com osso, sabe? Que toda vez que o Nelson levantava, tentava se movimentar, ossos da coluna dele batiam uns nos outros, ele não tinha as cartilagens, né, muito bem desenvolvidas, então falou que era uma dor assim lancinante. Então, desde muito novo, ele teve que tomar remédios analgésicos para aliviar essas dores, né? E quando ele começa a excursionar no exterior, na virada dos 60 para os 70, ele começa a tomar esses remédios, Augusto, em proporções absurdas, assim, sabe? Injeções de morfina quase diárias. E a morfina, ela tem um efeito... Primeiro, ela é uma porta de entrada muito conhecida para outras drogas, né? Cocaína e tal. E ela também causa problemas seríssimos de saúde, né? Constipação, ela causa descolamento de retina em muitas pessoas, né? O Nelson, as pessoas não sabem, ele ficou cego em 76, ele perdeu um olho em 76, né? Ele era cego de um olho. Então, assim, o Nelson tinha esses problemas físicos que fizeram com que ele ficasse viciado em morfina e depois o levou a usar a cocaína. E ele também tinha uma coisa, e é uma coisa mais subjetiva, que era isso eu percebi assim pelas entrevistas e conversando com pessoas. Ele achava que ele ia morrer muito cedo. Ele não achava que ele ia sobreviver, né? Ele falava isso para várias pessoas, que ele tinha que aproveitar a vida porque ele não sabia quanto tempo ele tinha. Então você soma uma personalidade super
esfuziante como ele tinha, né? Um cara super inteligente, super carismático, né? Mulherengo pra caramba, né? Que gostava de farra, gostava de beber. Ele começa a viver essa vida louca nos anos 70, cara, de viagem, champanhe, sabe? As mulheres mais lindas, cantando nos cassinos mais absurdamente ricos do México, de Porto Rico. Eu fiquei imaginando o que deve ter sido a cabeça desse cara, né? Ao mesmo tempo, ele tinha nanismo, era viciado em morfina, quer dizer, ele deve ter desenvolvido nele quase um espírito meio kamikaze, eu diria assim, sabe? Talvez seja exagero, mas é isso, sabe? Eu não sei quanto tempo eu vou ter, eu vou aproveitar ao máximo. Então, as entrevistas dele, você sempre percebia isso, sabe? Ele é engraçado, o Nelson não falava sobre futuro nas entrevistas dele. Você não consegue achar nada dele falando assim, não, eu planejo daqui a 5 anos. Não, era o agora, era o que ele estava fazendo agora. Né? É muito, muito curioso isso. Por isso que talvez ele nunca tenha pensado em se mudar para o México, por exemplo. Se ele tivesse mudado para o México nos anos 80, ele estava milionário até hoje. Né? Ele nunca teve um plano de carreira, assim, muito. Ele vivia de acordo com o que estava acontecendo, com os acontecimentos ali. E eu acho isso muito bonito, de uma certa maneira, porque mostra que ele era um cara que não estava preocupado com a construção, sabe, essa coisa objetiva de uma carreira sólida e tal. Ele estava vivendo o momento dele ali, aproveitando os anos que ele achava que lhe restavam, sabe? Ele surgiu também no momento que esse tipo de música que ele fazia ganhou grande público aqui no Brasil, que foi nos anos 70, né? Sim. Então ele cresceu também nesse mercado, nessa indústria em ascensão, como outros artistas da mesma linha de trabalho musical dele, né? Sim. Nos anos 80, ele começou a ter uma queda, né, com relação à sua música, né, que também foi ficando fora de moda, né, e já no mercado voltado para um público mais jovem, né, de rádio FM, como você cita no livro, mas tem outras questões também. O mercado mudou completamente nos anos 80, né, notório aí que no meio dos anos 80 foi a grande virada da indústria da música aqui no Brasil. O Nelson, ele começou como um cantor quase de boleros, assim, né, samba canção e tal. Quando ele estoura na virada dos anos 60 para os 70, ele é enquadrado no que pejorativamente se chama de música brega, né, ou música cafona, né, que é essa música romântica, excessivamente popular, muito popular, né, de cantores como ele, Valdir Soriano, Altemar Dutra, muitas pessoas que não eram acabaram entrando um pouco nessa seara também, né? Tipo, Nelson Gonçalves gravou discos muito engraçados nos anos 70, né? Diferentes, assim. Odair José, Agnaldo Timóteo, né? Aí o que acontece é que na virada dos 70 para os 80, a gente tem a chegada com força dessa rádio FM, né? Frequência modulada, que meio que vem substituir a AM, e a gente tem uma verdadeira cisão, assim, na música brasileira, né? A galera mais nova, ou seja, o rock brasileiro, aquele rock Paralamas, Lobão, Blitz e tal, os cantores mais pop, Guilherme Arantes, A Cor do Som, né, Hit, começam a ser tocados nas FMs, enquanto as AMs, que tem um som mais potente, mas um som de pior qualidade, né, um som mono e tal, ficam relegadas digamos, à música mais popular. Então, o samba, o forró, esse tipo de música brega, cafona, né? Isso acontece também na TV, né, Augusto? Porque assim, a Globo passa, no início dos anos 70, por um processo de, entre aspas, limpeza de sua programação. A Dercy Gonçalves sai, o Silvio Santos sai em 76, o Chacrinha é mandado embora. E esses cantores da chamada ala brega romântica, eles ficam só no programa do Silvio Santos e no Chacrinha na Band, né? Quer dizer, tem uma cisão também dentro da mídia televisiva brasileira, né, sobre isso. No exterior é a hora que ele faz mais sucesso, né, em 70 e poucos até 80 e poucos, né, quando ele acha o público latino dele e ele explode lá fora. Eu não acho que no México e na Colômbia, na Venezuela, houve esse mesmo tipo de cisão. Né? Eu acho que tinha mercado para todo mundo e esses cantores românticos, até pela tradição musical do México e da Colômbia, eles eram muito conceituados. Né? O Nelson, é muito difícil você ver uma matéria elogiosa a música do Nelson na mídia brasileira, mas na mídia mexicana era sempre elogiosa, né? As pessoas adoravam a música dele, não tinha essa cisão, digamos, da crítica especializada. E você tem razão, quando chega aos 80 no Brasil, especialmente,
não só a carreira do Nelson, mas o Odair José. Se você perguntar para qualquer um daquela época, eles vão te dizer que eles tiveram uma década de 80 muito difícil. Nos anos 90, surgiu um movimento musical no Brasil que pegou esse público, digamos, da música mais popular romântica, que foi o sertanejo, né? Até final dos 80, os sertanejos eram meio que relegados ali às rádios de música sertaneja especializadas, quase, não vou dizer que quase não tinham shows nas grandes capitais, mas eram muito menos. Mas aí daqui a pouco você começou a ver mais Chitãozinho e Chororó, João Paulo e Daniel, né, Leandro e Leonardo, apelando a um público mais urbano, né? E isso também foi muito ruim para cantores românticos como o Nelson. Ele sentiu muito a competição. Ele acabou, né, morrendo pobre, né? Viveu até bastante pelo tipo de vida que levou, mas morreu pobre, né? Que também não chega a ser também outra surpresa no meio musical, que também não se planeja, que também não faz um plano de previdência, enfim, não faz um plano para viver nos momentos mais difíceis, né? E o Nelson não fugiu disso, né? Acabou morrendo pobre. E essa história no final de vida dele, queria que você fizesse um breve resumo assim do que, né, do que se passou. Quer dizer, ele não parou de arrecadar, parou de fazer show, talvez pela condição de saúde, né, que tá, e no fim ficou sem condição aí de tocar o resto da vida, né? O Nelson, ele assim, meio dos anos 80 para frente do Nelson é muito difícil, né? Primeiro, assim, em 87 ele lança um disco chamado em espanhol, em português chamou Me Passé de la Cuenta, né? Passei da conta, né? Quer dizer, ele mesmo fez um disco autobiográfico para revelar que ele tinha passado da conta. Tinha passado da conta em drogas, em bebida, em mulheres, que ele tinha realmente exagerado demais. É um disco muito, muito interessante ouvir, porque todas as letras são sobre esse momento da vida dele, né? Ele percebe que ele exagerou, digamos assim. Eles eram exagerados antes do Cazuza. E aí, cara, começa o que eu chamo no livro de uma tempestade perfeita, sabe, Augusto? Ele no início dos anos 90, ele tem muitos problemas de saúde, a coluna dele força ele a usar uma cadeira de rodas em muitas situações, então ele também fica impossibilitado de fazer as grandes turnês e longas turnês que ele fazia antigamente, ele fazia anteriormente nos anos 70 e 80. Com isso, ele diminui os vencimentos, né? Ele começa a ganhar menos no exterior, que era onde ele recebia mais. E aí ele sofre um baque muito grande no meio dos anos 90, quando morrem na sequência os dois pais dele, né, o seu Nelson e a dona Ned, e morre o Genival Melo, que era o empresário dele. Ali, cara, eu acho que realmente ele ficou completamente desorientado. Ele era um cara muito familiar, assim, apesar de toda a esbórnia que ele gostava. Era um cara que amava os pais e tal, e via nos pais tinha sempre um porto seguro ali nos pais, sabe? E aí, com a morte do Genival também, eu acho que ele ficou completamente desorientado. Ele parte, nos anos 90, para uma carreira gospel e abandona a música secular, né? O último disco secular dele é de 93, um disco maravilhoso de boleros. Isso também confunde muito o público do Nelson, né? Porque ele passa a atrair um público evangélico. Eu não estou comparando aqui os públicos evangélicos nem nada, mas só estou dizendo que, ao fazer a música religiosa, ele perdeu muito dos fãs da música romântica dele, né? Perdeu, inclusive, contratos muito grandes que eles tinham, porque o cara não queria contratar o Nelson, porque de manhã o Nelson ia numa igreja e cantava para 5.000 pessoas salmos, entendeu? Por que o cara ia à noite contratar o Nelson Ned para fazer um show? Isso aconteceu um monte de vezes. E aí, logo depois, ele tem um derrame, cara, e aí ele tem que ficar confinado em casa por um tempo. E quando você tem uma casa com 8 empregados, que você sustenta 3 filhos nababescamente, né? As filhas do Nelson me contaram que até os 30 anos de idade, 30 e poucos, elas nunca tinham entrado num ônibus, né? Elas andavam de carro com motorista direto. E em 2 ou 3 anos ele tem que mandar embora todos os funcionários dele, e as filhas estão trabalhando num call center, sabe? Fazendo atendimento pelo telefone. Então é uma situação, cara, de uma queda financeira muito rápida, também porque o Nelson tinha muitos gastos, né? Ele era um cara frugal. Ele tinha 3 filhos, uma casa gigante, tinha casa nos Estados Unidos, tinha, sabe, muitas propriedades, tinha 2 ou 3 carros, andava de Mercedes, tinha 8 funcionários. E aí, quando seca essa grana, eu acho que ele não tem a cabeça, não tem a estrutura
de organização e de cabeça mesmo para segurar a onda. Então, é uma queda muito rápida, cara. É uma coisa muito triste, assim. Eu diria, em matéria de 4, 5 anos, o Nelson Ned passa de um cara muito rico a um cara muito pobre, assim. Lembrando que o Nelson Ned morreu aí em 2014, né? E morreu estava numa casa de repouso, né? Em São Roque, aqui no interior de São Paulo, né? Sim. Aí passou mal, foi internado no hospital e acabou falecendo, né, o André? Sim. Os últimos anos da vida do Nelson, ele viveu sob o beneplácito das irmãs. O Nelson tem irmã, a família do Nelson é espetacular, uma família maravilhosa, sempre o ajudou muito, assim. E as irmãs é que seguravam a onda dele, pagavam a clínica, pagavam os tratamentos. A única entrevista que eu consegui fazer com o Nelson foi na casa de uma das irmãs dele, da Neuma, para onde ele foi levado para eu poder entrevistá-los. Isso no final de 2012. E ele já estava numa situação muito ruim, assim, de saúde, e financeiramente nem se fala, assim. Mas é muito emocionante essa passagem, a última passagem do Nelson, né, os últimos anos da vida dele, sobre os cuidados das irmãs, assim, é uma coisa que me comove muito, assim, como as irmãs amavam ele, o irmão também, o Nedson, como ele foi ajudado pela família, assim, nos últimos anos. André, o livro é muito bom, vale a pena, é uma leitura que você não consegue parar de fazer, Que né, bom. com essa história fascinante aí do Nelson Ned, que você colocou aí, né, no livro. Vale a pena ler. Muito obrigado, André. Eu que agradeço. Se eu puder deixar só o meu site para as pessoas conhecerem, puderem dar uma olhada, é andrebarcinski.com.br, é onde eu escrevo hoje em dia, né? O mercado para o nosso tipo de jornalismo, né, Augusto, cada dia mais estreito, assim. Então eu fiz um site que as pessoas podem assinar, e eu faço meus textos todos inéditos no site, faço 3 textos inéditos por semana, e dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br, pô, eu que agradeço demais o interesse aí pelo livro.